Uma das histórias mais surpreendentes de Jesus Cristo, ao falar sobre o céu e a vida depois desta vida aqui, afinal, a nossa alma não fecha os olhos, ela continua com os olhos abertos, viva, a sua existência tem uma continuidade depois da morte. Mas de que jeito isso acontece? Jesus nos conta uma parábola que nos deixa dar uma espiadinha do outro lado desta cortina. E ali nós vemos algumas declarações de um homem sobre o qual quero jogar o olhar contigo hoje. Ele é chamado de o homem rico. Ele sequer ganha um nome nesta história, em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. A parábola nos conta que havia um homem muito rico e ele estava sempre vestido com roupa de grife, roupas caras que outros invejavam. Talvez, contextualizando aqui, talvez ele postava algumas selfies e muitos tinham bastante inveja daquilo que ele podia ter através das suas posses. O texto não descreve, mas nos dias de hoje, seria um homem com um carro de luxo, admirado, invejado pelos seus amigos. Este é o homem que sequer ganha um nome. Na Bíblia ele é chamado apenas de homem rico. Muitos vivem uma vida assim. Na verdade eles não têm um nome. O nome que eles ganham diante do mundo é o nome do valor que eles possuem e algum dia deixarão para outros quando partirem deste mundo. E é por isso que partem sem um nome. A única identidade que eles tinham na terra era a sua própria riqueza. Ah, que Deus nos livre disso. Que ninguém de nós venha se identificar com aquilo que tem, porque caso contrário, algum dia sequer teremos uma identidade na eternidade. A única descrição que esse homem possui é de que ele era rico. Porém, um homem vazio de Deus. A história nos conta de que quando este homem deixa este mundo, ele não vai para o colo de Abraão como o mendigo que morava na porta da casa dele, que se chamava Lázaro. Lázaro foi um homem que sofreu, porém o seu coração sincero, humilde, reconhecedor da sua carência da graça de Deus, o fez recair no colo de Abraão, o pai da fé, quando este foi para a eternidade. Diferente do homem aqui chamado de rico, que foi para o Hades, uma descrição bíblica para nomear o inferno, um lugar de tormento, e ali ele estava sendo atormentado, e o único lugar para onde ele poderia olhar e buscar esperança era justamente lá onde estava o pobre Lázaro sendo consolado por Deus. Este homem rico olha para cima e vê Abraão de longe com Lázaro sentado ao seu lado. E aí nós observamos então algumas expressões do homem rico lá no inferno, um lugar tarde demais para buscar aquilo que deveria ter buscado em tempo de vida. Esta é a mensagem que quero trazer hoje, observações que a Bíblia nos permite fazer sobre um homem que valorizou as suas posses, valorizou os seus bens e quando foi tarde demais reconheceu aquilo que deveria ter valorizado quando estava na terra. Quais são os clamores, os gritos de socorro que este homem faz direcionados para Abraão, para os céus, para aqueles que poderiam trazer misericórdia, porém já era tarde demais, porque a parábola nos diz que existe um grande abismo entre o céu e o inferno depois da morte, e este abismo é tão grande de forma que um não pode passar mais para o outro lado. Então, a escolha hoje, é aqui, é agora, e nós queremos observar as palavras, o tom de arrependimento que este rico nos traz desde o inferno, através das palavras contadas e relatadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que o rico deseja aqui, que quero observar contigo, a primeira coisa que o rico pede no inferno é por misericórdia. Um pouco tarde demais. Um pouco tarde demais, porque era isso que Deus esperava que ele reconhecesse em tempo de vida.
O texto bíblico no versículo 24 de Lucas 16 diz assim: Pai Abraão, ele grita desde o inferno: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele pede por graça. Aquele homem que antes estava na terra se entendendo como o dono de tudo, dos melhores vinhos e de tudo o que poderia comprar, de repente se encontra no inferno pedindo misericórdia. Agora, é importante nós ressaltarmos que o pecado não estava no fato de que o homem rico antes tinha o suficiente, mas sim de que ele não reconhecia que isso já era graça e misericórdia divina. Por isso, o primeiro pedido do homem rico no inferno é de que Deus agora, depois que foi tarde demais, tenha misericórdia dele. O pedido por misericórdia veio tarde demais. E em segundo lugar, este homem pede a Abraão misericórdia e que ele permita que Lázaro, aquele mendigo que estava no céu, no colo de Abraão, pelo menos molhasse a ponta dos dedos na água fresca que existia no céu, para que pudesse refrescar a língua do rico lá no inferno. Qual é a segunda coisa que o rico pede no inferno? Em primeiro lugar, ele pede misericórdia, tarde demais. Em segundo lugar, ele pede por aquilo que é essencial. Interessante que ele não tem sede ou vontade aqui dos seus vinhos, dos vinhos caros, no qual ele talvez investiu muito de sua fortuna, que poderia ter ajudado o Lázaro a ter o pão sobre a sua mesa. Não, ele não pede os seus vinhos, ele quer pelo menos o essencial. Deus tenha misericórdia, porque muitos chegarão no inferno para então reconhecerem o valor de um copo de água fresca. Reclamamos por tantas coisas, não gostamos do gosto da comida, do almoço, reclamamos que não temos o suco no sabor que desejávamos. Podemos estar reclamando por tantas coisas. Que Deus tenha misericórdia das nossas reclamações, que elas não se tornem um pedido de água fresca no inferno. O rico pede por misericórdia, e aqui ele pede por um copo de água fria. Logo depois, Abraão conversa com ele e diz que não havia possibilidade de refrescar mais a sua alma no inferno, porque era tarde demais, e isso está descrito ali nos versículos 25 e 26. E então no versículo 27, nós temos mais um pedido do homem rico. Ele disse: então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Qual é a terceira coisa que o homem rico faz tarde demais? Lá no inferno, o homem rico começa a lembrar-se com misericórdia dos seus irmãos e da casa do seu pai. É triste nós pensarmos que o homem rico reflete a respeito da sua família no inferno. Ah, Deus tenha misericórdia de que os nossos pensamentos não se voltem para a essência da vida e daquilo que devemos priorizar, que os nossos pensamentos não se voltem para isso tarde demais. O homem rico, lá no inferno, pensou nos seus irmãos. Queria que Deus derramasse misericórdia sobre os seus irmãos. Sabe o que eu aprendo com esta lição? Eu aprendo que pensar, amar, orar pelos nossos familiares e falar de Jesus para eles é algo que nós devemos fazer aqui, hoje e agora, porque no inferno não teremos mais a possibilidade de transmitir amor aos nossos entes queridos, nem mesmo de avisá-los de que o inferno é terrível demais. Este foi o desejo do homem rico quando estava no tormento, relatado nessa história de Jesus Cristo. O desejo foi de que a sua família encontrasse graça e misericórdia e não precisasse sofrer aquilo que ele estava sofrendo. Qual é a mensagem que Jesus nos deixa através dos pedidos do homem rico
feitos lá no inferno, a mensagem para nós é: ame os seus irmãos hoje. Transmita a mensagem de paz hoje, porque se lembrarmos deles quando estivermos na perdição, será tarde demais. A história relatada aqui por Jesus é uma grande lição para todos nós, ricos ou pobres. Até mesmo pessoas com poucos bens podem não estar valorizando a misericórdia de Deus, o copo de água fresca e os irmãos que Deus lhe deu. Eu quero finalizar orando por estes 3 pontos mencionados pelo rico no inferno. Você já tem pedido a Deus graça e misericórdia? Você já tem agradecido pelo pão de cada dia e pela água fresca que você tem hoje? Porque se não valorizarmos o copo de água fresca, seremos as pessoas mais miseráveis deste mundo. E em terceiro lugar, lembre-se dos seus irmãos, dos seus familiares. No Hades, no inferno, como diz a Escritura, não teremos mais tempo, nem de amá-los, nem de transmitir o Evangelho a eles. Por isso eu quero orar com você agora e quero pedir: Senhor Deus, aqui enquanto estamos vivos, enquanto temos a oportunidade de nos arrependermos e reconhecermos a nossa miséria, muitas vezes em meio a banquetes, eu quero te pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós. Assim como orou o rico no inferno, nós queremos fazer essa oração ainda em vida e pedir: Senhor, tenha misericórdia de nós e derrame água fresca sobre a nossa vida. Nos ajude a sermos gratos pelo pão de cada dia, pela água que podemos beber, pelas coisas básicas e essenciais que o Senhor nos dá, e nos tire, Senhor, um coração ingrato por conta dos luxos que almejamos. Senhor, eu também quero te pedir que o Senhor nos ajude a lembrarmos dos nossos irmãos de sangue ainda hoje, lembrarmos-nos da casa do nosso Pai, assim como o rico lembrou no inferno, que nós possamos lembrar hoje, orar uns pelos outros e proclamar a nossa própria casa, a salvação enquanto há tempo. Ajude-nos a fazermos essa oração de coração sincero, enquanto estamos em vida, para que possamos nos arrepender, mudar de vida e buscar o destino eterno das nossas almas nos céus. Ajude-nos, perdoe-nos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.